Olá, eu sou o Emerson Natividade, sou do Monte das Oliveiras, sou dirigente do Grupo Amor e Caridade, trabalhamos com apometria aqui em São Paulo, somos ligados ao bairro da Barra Funda, em São Paulo, e viemos hoje trazer uma mensagem divina, conversar um pouquinho com você, com o seu coração. Convido a todos a fecharem os olhos, se tranquilizar, serenar os pensamentos, sentir o coração, respirando profundamente, sentindo a presença do nosso anjo da guarda, do nosso mentor individual, de toda a nossa família individual, aquela família que nos acompanha em várias vidas, em várias encarnações, respirando, cumprimentando os mentores desta casa bendita, Chico Xavier, os mentores espirituais do Grupo Amor e Caridade, os mestres ascensionados, os arcturianos, os pretos velhos, os índios, os caboclos, as equipes socorristas, Ricardo e seus cruzados, as fraternidades do espaço, em especial a fraternidade dos humildes, do Dr. Bezerra de Menezes, da Cruz e do Triângulo de Ramatiz, dos discípulos de Jesus de Edgar Armon, do Cálice de Maria de Magdala, dos Essênios de Elaion de Montenegro, do Santo Sepulcro, da Rosa Mística, dos Filhos do Deserto, de Joana d'Arc, de Helena Blavatsky, de Zoroastro, as demais fraternidades saudamos com a prece, nosso Divino Mestre e Salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amparados pela espiritualidade, seguimos com Ismael, o anjo tutelar das terras brasileiras. Seguimos com Maria de Nazaré, doce mãe de Jesus. Seguimos com Jesus, nosso irmão. Seguimos com Deus, nosso Pai, o Criador. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão. Né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, segundo inicia o capítulo. Né? Então, o que é perdoar? Né? Como podemos nos sentir perdoados, primeiramente? Porque esse é o caminho. Muitas das vezes nós pedimos perdão ou tentamos encontrar forças para perdoar o nosso irmão. Mas, na verdade, nós devemos primeiramente nos perdoar. E como é esse caminho do nos perdoar? Primeiro, nós temos que aceitar aquele fato, porque nós ainda não somos perfeitos. Por mais que possamos ter em mente de fazer tudo de forma correta, né, como sentimos que devemos fazer muitas das vezes, ou porque alguma coisa nos diz que temos que fazer, né, é importante a gente salientar que nós estamos encarnados e se temos que errar é aqui, porque a nossa consciência mínima é aqui e não do outro lado. Então, temos que entender que essa consciência mínima é aqui que nós devemos errar. Do outro lado, nós teremos uma consciência muito maior e aí sim, nós não podemos errar. Então, temos que
compreender esse momento onde não devemos errar, e sim continuar seguindo o nosso caminho, né? E dentro desse processo, entendendo, dentro da nossa humildade, que somos seres espirituais, ainda em evolução, ainda na terceira dimensão, ainda findando provas e expiações, galgando algo maior dentro de uma propensa quinta dimensão, né? A regeneração. Ainda estamos engatinhando, ainda somos bebês espiritualmente. Então nós temos que ainda, dentro desse processo do perdão, entender que devemos praticar algo muito difícil para muitos de nós: a humildade. E não é aquela humildade que às vezes socialmente nós entendemos como aquele ser que não tem um poder aquisitivo maior, né? E é um ser de vida humilde. Não. Essa palavra, ela nos coloca num outro patamar. O patamar de entendermos realmente o que é humildade. Podemos ter um poder aquisitivo alto e sermos humildes, como podemos não ter nenhum bem material e sermos orgulhosos, né? Isso tudo vem, a humildade, ela faz com que nós percebamos o limite que nós temos, a pequenez que nós temos e também as graciosidades, a grandiosidade que podemos alcançar em nome de Jesus. Então é importante a gente perceber que nós, enquanto seres em evolução, ainda temos muito que evoluir, temos muito que avançar, temos muito que entender dentro desse processo que nós estamos inseridos. Dentro desse processo da humildade, temos que trabalhar a caridade, o bem ao próximo, por mais difícil que seja esse próximo. E dentro desse processo, daquilo que nós ainda nos sentimos em falta em relação ao outro, temos que trabalhar a aceitação. A aceitação, ela é primordial e talvez seja uma das sensações, sentimentos mais difíceis de nós exercitarmos. Tudo é um exercício, né? Amar é um exercício. Como disse Jesus, ame o nosso próximo, não faça ao nosso próximo aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós. É um exercitar, né? Como podemos amar o inimigo se nós não exercitarmos esse amor? Porque é difícil amar o inimigo, é fácil amar o amigo, né? Aí está o desafio, aí está o convite a todos nós, que possamos abraçar esse ser que nós estamos em desajuste. Aí o capítulo 10 nos convida a reconciliar com o nosso inimigo, ou com aquele que nós fizemos algo que nós nos sentimos em dívida e por isso pedimos perdão. Primeiramente, temos que nos aceitar como pessoas limitadas, pessoas ainda em aprendizagem, com muita humildade e que somos passíveis de erros. A partir daí, nós começamos a entender esse processo e aí sim, avançar na senda evolutiva. Avançando na senda evolutiva, amando o próximo, exercitando esse amor. Voltando a nós, como é que nós podemos amar ao próximo se nós não nos amamos? Temos que nos amar. Amor próprio, entendendo a importância de nós enquanto indivíduos celestiais. Aí sim, nós estamos próximos de chegar a algum objetivo. Esse objetivo, ele é primordial a partir de nós nos aceitando como nós somos, com nossos erros e com nossos defeitos e com nossas virtudes e com nossas benfeitorias, porque nós somos capazes. Nós somos luz em essência. Nós somos luz em essência. Nós somos maravilhosos em essência.
mas nós estamos ainda muito distantes dessa essência. Por isso que nós temos que trabalhar, por isso que nós temos que encarnar, por isso que nós temos que aprender, confrontar, resgatar karmas, uma série de questões, começando sempre pela nossa família consanguínea, nossa família de sangue, e a partir daí as relações sociais e as relações de reencontros e de trabalhos vão se ajustando, entendendo que a família espiritual é a que nos sustenta, é ela que nos tem um vínculo, que nos traz um vínculo de vidas e vidas sucessivas. A família corpórea muitas vezes são inimigos de vidas passadas ou amigos, mas não tão próximos como aqueles amigos que nós encontramos pontualmente. Muitas vezes acreditamos nesses amigos com fervor, com carinho, com o coração, de uma forma que nós não sabemos. Sentimos até um receio, mas esse é o nosso familiar espiritual. É esse irmão naquele momento que veio nos sustentar no momento difícil, no momento de saber qual o caminho, no momento de entender que é importante olharmos para nós mesmos e nos perdoarmos primeiramente, para depois conseguirmos olhar para o outro e conseguirmos esse reconciliamento. Esse reconciliar não pode ser um reconciliar, eu não quero mais fazer mal a você, me desculpe, mas eu não te quero ver nunca mais. Não é isso. Isso não é perdoar, né? Muitas das vezes, pior é daquele que diz eu não perdoo. Estará perdendo, jogando fora o momento, a encarnação, a vida, quando não abre essa possibilidade. É importante nós entendermos que nós viemos aqui para nos transformarmos, para nos melhorarmos, para mudarmos, né? O Emerson não é o mesmo de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Quando eu tinha 15 anos eu tinha um pensamento, 25 outro pensamento, 30 outro, 40 outro, e assim a gente vai encontrando, vai moldando, né, possibilidades dentro dessa personalidade que ainda está em aprendizagem. E é importante nós estarmos abertos a essa aprendizagem. É importante nós entendermos esse processo e também entendermos esse limite. Hoje eu não consigo, mas eu tenho certeza, estou trabalhando para amanhã conseguir. E vou conseguir. Conseguir perdoar o nosso irmão. Conseguir perdoar o meu irmão. Conseguir me perdoar, dependendo daquilo que eu tenha cometido de falta ou de deslize nessa situação. É importante nós percebermos que é uma caminhada longa, até exaustiva, mas é uma caminhada benéfica para que nós possamos chegar a objetivos. E aí vem aquele sacrifício agradável a Deus, que é dobrar o joelho muitas das vezes, fazer uma oração, fazer uma mentalização, né? Pedir misericórdia, pedir forças para conseguir se perdoar, encontrar esse perdão dentro de mim e conseguir expressar em relação ao meu próximo da melhor forma possível. E isso sim vai me ajudar, vai me sustentar. Agora, não podemos exigir do nosso próximo que ele deve perdoar o outro irmão. Aí nós caímos num erro que tem no capítulo 10, que é o argueiro e a trave no olho. Porque ali mesmo diz, nós percebemos o argueiro no olho do nosso irmão, mas não percebemos a trave que tem no nosso olho. Hipócritas somos. Se nós primeiro pedimos para ele perdoar, para ele reconciliar, para ele rever a sua situação, quando na verdade nós não fazemos o mesmo com a nossa situação. Nós não temos a mesma postura e exigimos do outro. Aí nos tornamos hipócritas, como muitas convenções sociais acontecem no dia de hoje. E nós temos o dever e a clareza, a simplicidade, a humildade de perceber que existem muitos desvios. E nós devemos
nos libertar desses desvios e seguirmos um caminho de retidão perante a Jesus. Mas esse caminho, ele tem um limite, e esse fardo, será que eu consigo carregar? Essa pergunta nós temos que fazer para nós e não exigir do outro irmão, porque senão nós estaremos sendo hipócritas. Compreendem, queridos irmãos? Nós estamos juntos nessa jornada, precisamos uns dos outros. A salvação é individual. A iluminação, como diria Buda, é individual. Mas o processo se dá a partir da relação com o próximo. Se eu não tiver relação com o próximo, se eu não tiver conflito com o próximo, se eu não tiver possibilidade de praticar dentro de uma meditação a caridade, do que vale? Do que vale o meu processo de transformação? Ninguém evolui, ninguém pratica o autoconhecimento sozinho. Todos estamos juntos nessa jornada. Se nós não temos paciência conosco, como é que vamos exigir que o outro tenha paciência? Que possamos refletir profundamente sobre o que queremos para nós e para o outro. Não julgueis, para não serdes julgados. Aquele que estiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa passagem, ela é muito famosa na Bíblia, nos evangelhos antigos, mas essa passagem vem através de Jesus, quando uma mulher é acusada de adultério e Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E continua desenhando na areia. Muitos se interrogaram, se olharam, abaixaram suas cabeças, suas frontes e continuaram o seu tráfico, o seu curso, o seu caminho. E Jesus reparou que ela estava sozinha e disse: cadê aqueles que te acusavam? Se foram, Senhor. Se eles se foram, não te acusaram, quem sou eu para te acusar? Vá, irmã, e não peques mais. Siga em frente o seu caminho. Assim disse Jesus. Todos nós temos pecados. Por isso, todo esse processo de encarnações sucessivas, temos que entender e compreender que somos seres espirituais ainda em aprendizagem. Muitas das vezes nós queremos ser corretos, nós pegamos a bandeira da retidão e dizemos: nossa, eu estou certo, meu irmão está errado, não o perdoo. Quem é que vai sofrer com isso? Somos nós mesmos. E não entender, não perceber que nos falta o quê? Humildade, respeito. Temos que respeitar o nosso próximo, independente da filosofia religiosa que ele esteja inserido. Ele pode ser evangélico, ele pode ser pentecostal, ele pode ser candomblecista, umbandista, budista, taoísta, confucionista, xamânico, o que for. Nós, enquanto espíritas, dentro de um processo universalista que Kardec nos trouxe, nós temos que entender esse processo, entendendo que o espiritismo, sim, nasceu na França, nasceu através de Kardec como uma filosofia, uma ciência, se tornou uma religiosidade fervorosa no Brasil. O francês, o europeu, não tem
o Espiritismo como uma religião, e sim como uma filosofia de vida a ser seguida. Entendem a diferença, querido irmão? Temos que entender a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Entender que cada um precisa, dentro da sua caminhada evolutiva, de um caminho. E esse caminho ele pode ser A, B ou C, mas depende de cada um. Cada um tem a liberdade, o livre arbítrio de seguir esse caminho. Também temos o livre arbítrio de perdoar ou não perdoar. Não julguemos para não sermos julgados, é o que disse Jesus. Mas o que a gente vê hoje na sociedade? Quantas e quantas pessoas julgando e sendo julgadas porque tem um procedimento diferente das outras. Se criou uma padronização de parâmetros sociais que é ruim para o avanço e cada vez mais para a evolução humana. A gente consegue perceber isso? O quanto é importante nós termos irmãos que pensam diferente de nós. Não por acaso nosso RG já é um fato, né? Não é igual ao de ninguém, né? Mas podemos ter uma comunhão, uma convergência de pensamentos, mas não somos iguais. Meu time de futebol é um, do outro irmão é outro, do outro irmão é outro. Meu partido político é um, do meu irmão é outro, do outro meu irmão é outro. E continuam meus irmãos em Cristo. Ninguém deve execrar um irmão porque ele é de direita ou ele é de esquerda. Ou porque ele é do Grêmio ou porque ele é do Inter. Ou porque ele é do Santos ou porque ele é do Corinthians. Nós somos todos irmãos. Estamos perdendo a medida desse processo de evolução. E aí começam esses julgamentos de que eu sou melhor e por eu ser melhor, fulano é pior. Não existe etnia inferior e superior a outra. Somos todos iguais. Tem livros espíritas nos dizendo que dentro do processo evolutivo, lá na frente, vamos ter uma raça só. As etnias dentro desse processo de evolução nosso, elas são necessárias para nós entendermos os processos de diferenças e aprendermos a respeitar um ao outro. E se nessa encarnação eu nasci negro, com certeza em encarnações passadas eu já fui branco, já fui indígena, já fui oriental. Já fizeste essa conclusão, querido irmão? Se hoje é mulher, já foi homem. Temos que ter esses parâmetros para entender que é muito maior esse processo. Por isso que nós julgamos o outro. E Jesus disse claramente: não julgueis, para não serem julgados. Com a mesma severidade com que julga, será julgado. E nós achamos que ainda estamos ilesos. Possamos compreender. O capítulo 10 ele avança ainda ao perdão às ofensas, que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que possamos abrir o nosso coração. Abrindo o nosso coração, quantas vezes terei que perdoar meu irmão? Quantas vezes Jesus, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes terei que perdoar meu irmão? Jesus responde: 7 vezes 7, 70 vezes 7 vezes.
se nós analisarmos, é uma dízima periódica do ponto de vista matemático. Quantas vezes, centenas de vezes, devemos perdoar o nosso irmão? Porque nós ainda somos passíveis de erros, de muitos erros. E dentro desse processo evolutivo, quantos e quantos erros nós cometemos? Quantos e quantos erros nós cometemos e devemos ainda seguir em frente dentro do nosso processo evolutivo, entendendo que se nós temos que perdoar nosso irmão 70 vezes, 7 vezes, infinitamente, quantas vezes nós temos que nos perdoar? E é difícil compreendermos que às vezes nós sabemos, vamos errar mesmo, então vamos, né? Muitas das vezes pôr o pé na jaca, e na verdade não é bem assim. Porque também vem a culpa, vem o medo, vem o receio, uma série de coisas. Devemos sim ter coragem. O medo, ele pode ser um parâmetro, mas não deve ser algo que nos faça nos acovardar diante dos processos que vêm pela frente. Devemos ter parâmetros dentro do processo de coragem, de atitude, de seguir em frente dentro do caminho evolutivo, mas entendendo que nós devemos ter paciência conosco. Se Jesus nos diz que nós temos que perdoar nosso irmão infinitamente, quantas vezes nós temos que nos perdoar? Infinitamente. Mas entendendo que dentro desse processo nós temos que aprender a cada lição empregada, empenhada dentro da nossa evolução. E será que nós temos essa reflexão quando nós erramos? Quando nós pisamos em caminhos tortuosos ou caímos? Porque o nosso processo evolutivo, queridos irmãos, dentro dessa vida que nós levamos, infinitamente, em vários momentos, talvez no mesmo dia, nós caímos e levantamos. Às vezes caímos e demoramos a levantar alguns dias, mas continuamos. A caminhada é longa, o caminho é longo e temos que ter força, fé, coragem, vontade, alegria, entusiasmo, uma série de coisas, uma série de sentimentos, uma série de energia dentro desse processo para que a gente possa continuar nossa caminhada evolutiva. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas devemos trabalhar. Esse trabalho, esse burilamento, ele é árduo, ele é infinito. É como nós buscamos fazer a nossa reforma íntima, o nosso trabalho de autoconhecimento. Tem muitos irmãos que dizem, eu já fiz meu trabalho de reforma íntima, eu já fiz o meu trabalho de autoconhecimento. Esse trabalho é infinito. A gente tem um momento para começar, para iniciar, mas não tem fim. As almas ainda evoluem. Se nós temos Jesus, que é o nosso parâmetro, Jesus continua evoluindo. E o parâmetro de Jesus são outros. Entende como nós ainda estamos pequenos? Podemos estar até atrasados dentro desse processo. Mas nós temos a oportunidade, nós temos o caminho de chegar. Como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, homens de bem, sedes perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, está lá, homens de bem. Tem várias questões ali a serem elencadas em relação ao homem de bem, mas não são todas. Mas se a gente tiver um pouquinho daquelas, a gente já está no caminho. Percebe? E para nós, e para muita gente, é algo inatingível. Mas se nós não iniciarmos, nós não vamos diminuir essa diferença.
É como se a gente fizer uma analogia com um time de futebol favoritíssimo e o outro zebra, aquele que não tem nenhuma possibilidade de ganhar aquela partida. E muitas das vezes aquele que não tem nenhuma possibilidade ganha, porque superou, se entregou, superou, se superou. E é isso que nós temos que fazer. A vida ela tem várias atividades que nos ensinam que nós podemos avançar. Podemos gostar de uma, podemos não gostar de outra, mas faz parte. O importante é nós aprendermos com essas atividades que nos rodeiam, que estão à nossa disposição. E esse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nos ensina muita coisa em relação ao perdão, a nos reconciliarmos, a entender as ofensas, a não julgarmos para não sermos julgados, a entender que se nós pedimos ou damos uma orientação ao nosso irmão, nós temos que entender que talvez essa orientação que nós queremos dar, talvez por ego, e aí esse ego está camuflado de não, eu quero ajudar. Mas esquecemos que tem uma trave no nosso olho. Falamos que deve se perdoar, mas nós não perdoamos. São reflexões que temos que ter e são profundas, porque aí, depois desse processo de perdão às ofensas, de perdão a todas as questões, que nós temos que entender o processo evolutivo do nosso irmão também. Daí vem o processo de amadurecimento espiritual. Às vezes nós não perdoamos o nosso irmão porque ele nos ofendeu e dentro do processo de ofensa desse irmão ele estava desequilibrado. Como podemos entender isso? O obsessor, o subjugador, como podemos entender isso? Por que todos nós somos obsidiados ou subjugados? Porque nós erramos em algum momento. Agora é o nosso momento de dar aula, no sentido de mostrar a esse irmão que quer se vingar de nós, que nós somos um pouquinho melhores e que nós queremos melhorar ainda mais. E que aquilo que aconteceu, me perdoa. Mas eu naquele momento, fiz o que eu fiz por falta de conhecimento. Agora eu tenho um pouquinho e eu quero avançar. E convido você a avançar junto comigo. Não precisa ir embora, não. Você não é um ser asqueroso, ruim, animalesco. Você é um irmão que ainda está avançando, ainda está aí tentando, mesmo que com ódio, que com raiva, porque eu fiz aquilo. Quantos de nós assumem aquilo que foi feito? Quantos? Nós fizemos alguma coisa, por isso que nós estamos sendo obsediados. Agora é a hora de nós ensinarmos ao nosso irmão, ou não temos a pretensão de ensinar, mas a intenção de mostrar um caminho de que eu mudei. Eu não vibro mais naquela energia do ódio e da raiva. Eu vibro na energia do amor, da cura, da alegria, da vontade de viver. Vem comigo. É importante nós percebermos que o perdão para conosco, para com o próximo, é uma reflexão muito profunda. Em que patamar nós estamos dessa reflexão? Isso é importante nós percebermos. Para chegarmos na indulgência, meus irmãos. O que é indulgência? Quando um irmão erra, e esse erro, ele prejudica esse irmão, e nós não percebemos nenhuma abertura para conversar, dialogar,
Devemos orar por esse irmão, vibrar por esse irmão fervorosamente, mas não devemos dizer nada, porque ele não vai compreender. Não porque ele é desfavorecido de inteligência, mas porque ele está num outro momento, num outro patamar da sua evolução. Temos que entender e compreender que esse irmão precisa de amor, de carinho, de afeto, de perdão e de auxílio vibracional. Eu não preciso chegar até ele e dizer o que eu gostaria de dizer a ele, porque ele não vai entender. Isso é humildade, é entender o momento, a capacidade de percepção. Agora sim, se aquele irmão ou um grupo prejudica várias pessoas, uma sociedade, uma empresa, uma escola, uma universidade, nós temos o dever de dizer que está havendo um equívoco, um erro, porque muitas pessoas ali podem ser prejudicadas. A indulgência nos ensina que se aquele irmão está se prejudicando, nós ficamos em vibração e acompanhando e seguindo o nosso caminho. Agora, se aquele erro está prejudicando um grupo, uma sociedade, muitas pessoas, nós temos o dever de alertar de forma pacífica, humilde, aprendendo que também, se aquele irmão caiu, incorreu naquele erro, nós também poderíamos ter caído, incorrido naquele erro. Deixemos de hipocrisia, de falsas falácias, porque se fosse eu... Não, queridos irmãos. Estamos todos na mesma caminhada evolutiva, estamos todos no mesmo processo. Hoje melhor, amanhã tropeçando, depois pior, depois melhora de novo. Até nós percebemos que o problema não é o mundo, mas sim a forma como reagimos a esse mundo. Nos disse Jesus. E aí nós mudamos. E aí nós perdoamos. E aí nós nos perdoamos e convivemos, perdoando o outro. Tudo é mais fácil, mais tranquilo, porque nós respeitamos a forma diferente do outro viver. Às vezes nós nos afinizamos com aquela forma, às vezes nós não nos afinizamos com aquela forma, e está tudo bem. Ele não vai deixar de ser meu irmão por conta disso. É importante a gente refletir sobre esse capítulo 10, um capítulo extremamente profundo. Tanto é que ele termina com duas questões aqui, ó, três questões, na verdade. É permitido repreender os outros? Né? E aí tem aqui três questões. Quem somos nós para repreender nosso irmão? Quem somos nós para repreender nosso irmão? Somos seres em evolução. Estamos ainda buscando a nossa caminhada evolutiva. Estamos ainda em autoconhecimento. Estamos ainda num processo de burilamento infinito. Que possamos entender isso dentro de nós. Como é bom respirar todos os dias, profundamente, sentir o nosso coração, sentir a harmonia do cosmos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Como é bom estar em paz conosco. Quando nós estamos em paz conosco, compreendemos que
erramos, podemos nos perdoar. E que perdoar o outro fica muito mais fácil, é um fardo muito mais leve. Possamos ter essa compreensão, queridos irmãos. Possamos nos despojar de todas essas amarras que às vezes nos violenta, às vezes nos deixa sem ação, mas é importante nós olharmos para isso com profundidade, com alegria, com leveza. Que possamos aprender a nos perdoar, que possamos aprender a perdoar o próximo. Que possamos aprender a compreender as diferenças, que nesse estágio evolutivo que nós estamos inseridos, as diferenças, elas são extremamente importantes. Por que muitas vezes nós chamamos uma divindade e ela aparece numa outra etnia? Porque é a etnia provavelmente que nós temos preconceito. Que possamos refletir sobre isso. Refletir sobre uma série de questões. Refletir que preconceito é o conceito pré-estabelecido de algo que não se conhece. Que possamos conhecer e deixar o preconceito de lado. Que possamos acolher, que possamos amar, que possamos ser felizes. Sentindo a presença de Jesus genuinamente. Entendendo que ontem eu errei, amanhã poderei errar, mas o mais importante é que hoje eu estou em paz comigo mesmo. E que hoje sou capaz de me perdoar e perdoar o próximo. Isso é uma construção que quando nós começamos ela é infinita. Dentro do nosso estágio, porque quando nós vamos galgando e ampliando e caminhando, nós vamos melhorando a nossa vida. Nós vamos melhorando o nosso patamar. Veja como isso é importante. Será que hoje nós temos a capacidade de perdoar um irmão? Será que hoje nós temos a capacidade de perdoar uma irmã? Será que hoje temos a capacidade de nos perdoar? Que possamos refletir profundamente sobre isso. Sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Possamos falar sobre perdão de uma forma muito mais ampla, mais aberta, que possamos chorar, abrir o nosso coração, faz parte. Somos todos filhos de Deus e estamos todos aqui aprendendo. Com muita alegria, falando de perdão, vamos encerrando o nosso encontro com muita alegria, reverência, amor. Fechando os olhos, respirando profundamente. Pensando se temos algo que nós temos que nos perdoar nesse momento. Ou pensando em alguém que nós temos que perdoar. Respira profundamente, envolva essa pessoa na maior amorosidade possível, em muito rosa, em muito carinho. E assim deixe o seu coração falar, em nome de Jesus. Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Assim seja, graças a Deus. Que possamos aprender com as nossas orações, porque elas nos dizem o tempo todo: ore para você. Antes de pedir perdão, temos que nos perdoar. Como temos orações maravilhosas, independente de onde elas nasceram, de que filosofia elas nasceram. Pai Nosso é maravilhoso, Ave Maria, a oração das fraternidades, a oração de São Francisco, a oração de Cáritas e outras muitas milhares de orações.
muito obrigado por estar com você nesse momento. Centro Espírita Chico Xavier, imensa gratidão a todos que estão aí do outro lado. Gratidão. Namastê.